Oi, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Ai, se você tá aqui pela primeira vez, não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal, vem fazer parte da família Imparcialmente Santista. E eu estou aqui com vocês aí, a gente tá quase batendo 50 mil inscritos. Então se você não é inscrito ainda no canal, lembre-se que se a gente bater 50 mil até dia 13 de abril, que é o meu aniversário, quarta-feira, eu vou postar um vídeo no dia 13 de abril e eu vou sortear uma camisa entre todas as pessoas que comentarem, só se a gente bater 50 mil até o dia 13 de abril, que é o meu aniversário, que é o que eu pedi pra vocês aí de presente de aniversário. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. E, gente, acho que meu segundo recado, que é o que eu sempre falo pra vocês, eu tenho um cupom de desconto na Centauro, IMP Santista, IMP Santista e MP Santista, que aí vocês podem adicionar na sua compra online e ter 10% de desconto, não se esqueçam disso. Cara, agora vamos falar da parte delicada desse vídeo, né, que eu preciso trabalhar, né, preciso falar desse pós-jogo do Santos. Eu sei que vocês estão fervorosos por esses pós-jogos, eu sei que cada vez mais a gente tá tendo uma audiência muito boa nessa nossa conversa e que realmente, assim, tá cada vez mais difícil mesmo hoje você ver pontos positivos no Santos. Eu acabei de falar isso no podcast que eu gravei, no vídeo que eu gravei pra Globo. A polícia tá chegando aqui, mas tá tudo bem. Que eu acho que, assim, o Santos hoje, a gente como santista, a gente tá há 2 anos e meio. Eu acho que eu vejo, assim, nem 2 anos e meio, 2 anos... Desde a final da Libertadores contra o Palmeiras, o Santos não se recuperou. Parece que, assim, essa final sempre foi ontem. Parece que desde que você teve tanto Veríssimo, Caio Jorge, Soteldo, Luan Pérez e tantos outros jogadores que saíram naquele momento do Santos, o Santos não se recuperou. Desde então, o Santos não tem uma identidade. Esse ano a gente já viveu um Santos com uma zaga perfeita, que Bauerman e Kaique não erravam por nada, e era ali o nosso ponto de referência. Depois isso começou a ficar muito ruim, o Kaique começou a ficar inconstante. Depois dos últimos jogos do Paulista, você vem com um ataque muito bom, então jogos que o Santos faz 1, 2, 3 gols, o Zé Marcelo jogando bem, o Marcos Leonardo goleador. Então é um Santos que ele não tem uma identidade, eu acho que vocês concordam comigo. Desde a final da Libertadores a gente não sabe qual é o ponto positivo dessa equipe. É um Santos que com falhas individuais acaba indo muito mal nos jogos, mas falta referências individuais positivamente. Assim como o Cano é no Fluminense, assim como a gente vê o Hulk no Galo, são referências que por mais que você tenha pontos a melhorar nesse time, você tem referências nessa equipe porque elas fazem a diferença, elas mudam o placar. Hoje foi um jogo do Santos novamente omisso, novamente medroso. O Santos sai de casa para empatar. Foi exatamente o que a gente tentou fazer contra o Banfield. Só que dessa vez deu certo, você empata. Só que toda vez você vai com um perfil de empate, eu não sei se esse perfil de empate é só enquanto o Santos tá nessa reformulação, mas como eu falei pra vocês, já encheu o saco reformular. Já encheu o saco você sentir que você tá sempre... Vamos tentar novamente, talvez dessa vez dê certo, talvez com esses reforços, talvez no mês de abril, talvez no mês de maio. É cansativo. Vocês sabem que é cansativo assistir ao Santos, porque você não tem, tirando o João Paulo, você não tem uma certeza de um jogador que com certeza, né, naquele momento, naquele jogo, vai dar uma estabilidade para a equipe. Por isso que hoje eu vejo como a melhor coisa que aconteceu hoje foi você ter o melhor da partida, o Michael. Por quê? Porque ele não é uma contratação como o Rodrigo Fernandes, ele não é uma contratação como o Johan Julio, ele não é uma contratação muito menos como o Maranhão, como o Bruno Oliveira, como o Eduardo Bauerman. Ele, assim como o Ricardo Goulart, são contratações que são pessoas que chegaram no Santos para ser pilares. Muito mais do que para ser simplesmente mais um no elenco. São caras que é pro Santos ter o seu apoio psicológico, seu apoio técnico, o seu apoio de liderança. Então o Michael ser o cara dessa partida de hoje faz... Não, o cara é muito, porque o Santos não joga para ter um cara da partida. Mas o Michael ser uma referência da partida de hoje, o melhor em campo de hoje, tirando o João Paulo que também fez uma boa partida, é primordial para um Santos começar aos poucos, pela 25ª vez desde a Libertadores de 2020, a recomeçar. O Santos tá cansado porque ele não tem base. O Santos não tem uma base estrutural que ele consiga. Você pode falar, por exemplo, tudo que aconteceu com o Cruzeiro e tal, por um tempo, a gente viu hoje o Fábio, tem o Manuel, tem vários outros jogadores, mas por um tempo o Santos conseguiu manter a sua base.
O Cruzeiro conseguiu manter a sua base de jogadores. Dificílima a situação do Cruzeiro, eu não tô falando que isso realmente é algo que o Santos consiga ou não copiar e que, pelo amor de Deus, que o Santos tá no patamar do Cruzeiro, Deus me livre, né? Deve ser muito triste ser torcedor do Cruzeiro nos últimos tempos. Mas você olha, por exemplo, para um Palmeiras, você sabe que você tem pelo menos o Dudu, você sabe que você tem pelo menos, sei lá, o Veiga, ou que você tem o Everton, ou o Gomes. Você tem pilares nessa equipe. Você olha para um Corinthians, você tem um Renato Augusto. Você tem alguns jogadores que você sabe que vão jogar bem. No Santos você não tem isso. Você não tem pilares estruturais, você não tem um capitão dessa equipe ainda. Isso faz muita falta. No jogo de hoje, os dois melhores em campo foram o Maicon e de novo o Rodrigo Fernandes. O Santos entra novamente com essa proposta defensiva e de contra-ataque. Consegue muitos contra-ataques e não foi efetivo em nenhum. O Marcos Leonardo hoje acabou fazendo uma partida até um pouco individualista, de tentar fazer tudo sozinho, de não contar com a equipe. Ele não conseguiu contar com o Barbosa, não conseguiu contar com o Goulart, não conseguiu contar com o ataque para ele nesse momento. Você tem um Santos que o Bauerman não faz uma boa partida, mas o Michael do outro lado faz. Algumas atitudes do Lucas Pires eu achei até que ousadas, interessantes. Dá pra ver que o Lucas Pires tem mais vontade hoje do que o próprio Felipe Jonathan, mas não foi um destaque. Assim como o Madison também não foi um destaque dessa partida. Eu até gostei da partida do Zanocelo hoje. Em alguns momentos eu achei até que ele tava como um lateral, né, ajudando bastante na defesa. Mas o Maranhão não tava bem, como eu falei pra vocês, o Rodrigo Fernandes também fez uma partida interessante. O Santos faz um pouquinho, mexe um pouquinho nessa equipe, até consegue, no momento que o Santos precisa dentro de campo, consegue mexer, tirar o Goulart, ele coloca o Pirani, ele faz algumas alterações, mas não muda muita coisa. Não vai dizer que a hora que sai o Goulart ou entra o Angulo, né, que foram as alterações que o Bustos fez naquele momento, que muda grande coisa. É um time extremamente limitado, assim. Então, tirando essas duas pessoas que jogaram um pouco melhor, o Michael e o Fernandes, eu achei interessante a estreia do Johan Julio, sim. Sabe, eu acho que é um cara duro, né? Um cara realmente que chega pro embate, é um cara que consegue desarmar a bola. É um atacante diferente. O Santos não tem esse tipo de atacante. O Santos, em geral, tem um atacante Pirani, um atacante... Mesmo o Barbosa, tem esse atacante mais leve, mais magro, mais veloz. E o Johan Julio é totalmente o oposto. Em geral, o Santos não tem muitos atacantes pesados, como mesmo a gente tinha o Copete, ou mesmo o próprio Marcos Guilherme, que é um pouco mais pesado. O Santos, em geral, não tem esse tipo de jogador. Então, eu acho que pode ser um jogador que complemente esse ataque. Ainda não conseguiu performar ali do lado do Marcos Leonardo, mas eu achei que foi um cara interessante. O time não é de todo mal. Eu acho que assim, a gente tem que começar a ver que é de fato que esse time não é ruim. Só que a gente tá cansado de ter esperança. A gente tá de ter paciência, sabe? A gente tá cansado de ter paciência porque a gente não tem mais esperança. Porque toda hora que chega uma peça nova, que alguém muda, você fala, não, agora vai mudar. E não mudam as coisas dentro do Santos. Por isso que eu falo, a melhor coisa de hoje foi a boa atuação do Michael, para que a gente consiga que ele, ao lado do João Paulo, seja a nossa segunda peça que a gente confie. Porque hoje dentro de Santos existe uma inconstância e uma irregularidade absurda. Vocês podem ver, cara, eu fiquei muito triste, mas é a realidade. Quantos portais não fizeram? Ah, coloca a tabela do brasileiro, coloca a tabela do brasileiro. O Santos ficou no Z4 para grande parte das pessoas que completaram essas tabelas, em diversos portais. Então, tá caricato, na cara do Santos, que o time tá realmente conduzindo o seu futebol para um futebol de Z4. Eu realmente acho que o Santos vai ficar ali meio que nesse 14º, 14º, 15º lugar, algo, né? Eu acho que vai ser um ano dificílimo pro Santos, eu acho sim. Mas eu acho que essas alterações, que essas chegadas podem ser positivas. O Rodrigo tá se mostrando positivo, o Michael também, o Julio também. Tem que dar mais um pouquinho de chance pro Maranhão. E se ele não for dar certo, e se não for o cara, então que coloque o Sandri, que passe pra frente esse cara. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de calma com essas pessoas que estão entrando. Isso não quer dizer calma ao Felipe Jonathan, isso não quer dizer calma ao próprio Marcos Guilherme quando entrar, isso não quer dizer calma com o Goulart. Não é com esses jogadores que eu estou falando. É um pouquinho mais de paciência com esses caras que acabaram de chegar. Ponto. Com a diretoria, com o departamento de futebol, aí não. Eu acho que a gente pode ter paciência tanto com o Bustos quanto com as peças novas. Enfim, porque também você ficar sempre nesse ciclo vicioso de recomeçar, você nunca vai cobrar esse time. Esse time está, eu falei, o elenco não é ruim, o futebol é ruim.
Entenda o que eu tô falando. Eu não acho que esse elenco é de todo mal, mas o que é apresentado é de todo mal. Você hoje ir jogar contra o Fluminense e sair com um empate, foi sorte. Não sei se eu falei aqui, eu falei no vídeo da Globo, mas assim, acho que o Musetti postou, né? 26 finalizações do Fluminense. Se tivesse que ter um vitorioso, não seria o Santos. Deu sorte? Deu sorte. Mais sorte que juízo? Mais sorte do que juízo. Mas é um Santos que entra em campo com o mesmo perfil que teve contra o Banfield. Não tomou gol? Provavelmente porque o Michael fez uma ótima atuação. Senão, talvez poderia ter tomado. O Santos fez o quê? O Fábio fez uma boa defesa. O jogo todo. Acho que o Santos teve 3 finalizações. Então, assim, ofensivamente, uma miséria. Defensivamente, um pouco melhor por conta da atuação do Michael. Não quer dizer nem que esses laterais e nem que a dupla de zaga se entendeu ainda. Precisa se entender. Precisa entrar em sintonia. Precisa ser um time que dentro de campo consiga mostrar a mínima constância e regularidade. É isso. Vamos esperar que no meio de semana o Santos jogue no meu aniversário, dia 13 de abril, que saia com a vitória. Porque, olha, não, acabou de sair gol do Atlético Goianiense. Mas, de fato, é um time que tá devendo bastante pro torcedor. E a gente tá aqui pra cobrar. Como eu falei, não é cobrar com irresponsabilidade nem com violência. Mas é cobrar porque a gente precisa ver mais futebol. Porque esse time adormeceu desde a Libertadores de 2020. E a gente tá cansada de ter paciência com essa equipe.